galera, Prof. Rei aqui mais uma vez e hoje um assunto bem bacana. Vamos trabalhar com adição de arcos, que vai dar ideia para subtração de arcos e logo na sequência arco duplo. Então começamos com um assunto que vai nos ajudar a trabalhar com bastante coisa, tá bom? Vamos lá! O que é uma adição de arco ou uma subtração de arco? É quando tu vai calcular o seno, cosseno, tangente ou qualquer outra das razões trigonométricas que a gente já viu para uma soma ou uma subtração, para uma continha de mais ou uma continha de menos entre os arcos, ou seja, entre os ângulos. Professor, acho que eu já vi isso. Ah, já viu? Já, e eu faço bem fácil. Quer ver? Olha aqui, ó. Seno, por exemplo, de 30 graus mais 60 graus. Faz fácil? É sim, professor. Claro que eu faço fácil. Eu aplico a distributiva. Olha que simplesinho que vai ficar aqui, ó. Vai ficar seno de 30 graus mais seno de 60. Agora eu olho na tabela e faço a continha. Tudo errado. Cuidado, cuidado que está tudo errado. Se fosse fazer só isso, eu nem daria uma aula explicando sobre essa adição. Eu não posso fazer essa distributiva. Isso é um dos erros muito frequentes que muitos alunos fazem e vocês que estão assistindo essa aula, você que está assistindo essa aula, não vai errar jamais. Quer ver? Eu posso te mostrar que está errado isso aqui, porque tu conhece os valores que eu coloquei no quadro. Olha a ideia. Seno de 30 vale quanto? Seno de 30 vale meio. Seno de 60 vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 2. Máximo que a gente faz, como o denominador é o mesmo, fica 1 mais raiz de 3 sobre 2. Essa é a expressão de roxo que eu coloquei aqui embaixo, ó. Seno de 30 mais seno de 60, isso tem que dar exatamente esse valor. Mas lembra de onde veio isso? Ó? Veio na verdade de seno de 30 graus mais 60 graus. Então, não esqueça que eu falei que não pode fazer essa distributiva. E aqui eu posso te mostrar porque o valor é conhecido. 30 graus mais 60 graus dá 90 graus. E seno de 90 tu já sabe, lá da nossa circunferência trigonométrica que tem raio 1, 90 eixo y é o valor do seno. Então seno de 90 ele vale 1. Portanto, veja que isto que foi feito aqui, ó, está totalmente errado quando a gente trabalhar com uma adição de arcos. E aí que vem as fórmulas da aula de hoje que eu vou te mostrar, tá bom? Então, seno de A mais B, cosseno de A mais B e tangente de A mais B não é simplesmente fazer uma distributiva, tem fórmula para isso e a gente vai trabalhar com o formulário agora. Como que fica então seno de A mais B? Seno de A mais B vai ficar assim, ó, seno de A que multiplica cosseno de B mais seno de B que multiplica cosseno de A. Beleza? Professor, que fórmula ruim que tu escreveu de vermelho aí? É ruim, mas é fácil de guardar. Vai lembrar de um poeminha. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Pronto, de maneira simples, guardou a fórmula da adição do arco. Beleza? Para seno. Vamos para cosseno agora. Cosseno de uma soma vai ser cosseno de A vezes cosseno de B menos, muito cuidado, ó, no seno mais, aqui permanece mais. No cosseno mais, aqui passa a ser menos. Menos seno de A vezes seno de B. Cosseno de A mais B, eu costumo falar que vai ser cossa, cossa, senta, senta. Beleza? Fácil de guardar também. E a tangente? A tangente, ela gera uma fraçãozinha pra gente. Vai ser assim, ó, tangente do ângulo A mais tangente do ângulo B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Que para guardar também é fácil. Olha que bonitinho. Veja que bonitinho, coraçãozinho para vocês. Tangente de A mais tangente de B. Fala assim, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija.
Tem gente que ama e beija. Fácil de guardar. Eu quero que lembre que não dá para aplicar distributiva e com esses macetinhos fáceis, tu sabe fazer a aplicação. Professor, mas tu escreveu aqui embaixo também subtração. Aí que fica mais fácil ainda, porque a expressão é a mesma. Olha aqui, ó, seno de A mais B, que a gente fez ali em cima, para seno de A menos B, idêntico. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. A única coisa que muda é o sinal. Quando aqui era mais, aqui também era mais. Agora é menos, aqui também fica menos. Então, para completar o macetinho, seno A, cosseno B. É como que a gente vai fazer? Olha aqui, ó. Seno de A mais B ou seno de A menos B, tanto faz. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal daqui é o mesmo de lá. Beleza? Fácil de guardar. No seno, tu repete o sinal. Não esqueça disso. Agora, o cosseno, veja que foi trocado. Aqui é a mesma coisa, ó. Coça, coça. Então, cosseno de A, cosseno de B, senta, senta. Seno de A, seno de B. Sinal aqui é menos, então agora vai ficar mais. Veja, quando era mais ficou menos, agora que é menos fica mais. Perfeito? Vamos para frente lá. E a tangente, mesma coisa, a nossa fração vai ficar... Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Perfeito? Agora o sinal. Quando era mais, mais em cima, menos embaixo. Quando é menos, menos em cima, mais embaixo. Sinais importantes, não vai confundir. Vejo muito aluno pensando na expressão correta, mas troca um sinalzinho e acaba errando. Beleza? Professor, como que cai isso? Onde é que pode aparecer? E assim por diante. Como eu falei, pode ser que a prova traga já direto a expressão para vocês, onde aparece a soma de dois ângulos. O primeiro momento, não pense em fazer distributiva. No primeiro momento, não pense em distribuir. Vai ter que fazer uma aplicação do formulário. Uma outra coisa é a prova trazer algum ângulo desconhecido, digamos assim, para que a gente tenha que fazer o cálculo. Quer ver? Vamos para um exemplo prático disso que eu estou falando. Imagine que apareça na tua prova algo do tipo assim, ó. O cara vai lá e pede para vocês calcularem, por exemplo, um cosseno de, vamos pensar no ângulo aqui, ó, 105 graus. Meu Deus, professor, cosseno de 105 eu não sei. Eu sei o de 30, 45, 60. Já assisti algumas aulas tuas e também sei que eu posso trabalhar com 120, com 300, mas 105 agora complicou. Não complicou. Por causa de quem? Por causa dessa adição. Olha o que a gente pode fazer com esse 105. Esse 105 é a mesma coisa que a gente pegar os 60 graus e somar com o 45. 60 mais 45, 105. Aí ficou barbada, por quê? Porque aqui, ó, é A e aqui é B. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá? Não. Coça, coça, senta, senta. Cosseno, coça, coça, senta, senta. Ficou tranquilão de fazer. Só vai utilizar os ângulos que a prova forneceu pra gente. Perceba, cosseno de A vezes cosseno de B. Não esqueça, quando é mais, aqui é menos. Seno de A vezes seno de B. Agora vai ficar de que jeito então? Vai ficar cosseno de 60 graus vezes cosseno de 45 graus. Menos seno de 60 graus vezes seno de 45 graus. Agora vai olhar na tabela. Qualquer coisa volta e lembra da nossa música lá, o nosso modão da trigonometria? Lembra daquela tabelinha lá que ela é importante. Então aqui, cosseno de 60, ele vale meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 60, vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Pronto, multiplica. Lembra que para multiplicar a fração é, digamos, em linha reta, cima em cima, baixo em baixo. 1 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4, menos raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6 sobre 4. Agora, só cuidado com a continha. Isso aqui
denominador em comum, então o máximo que eu vou fazer é repetir denominador e fica raiz de 2 menos raiz de 6. O professor não faz mais nada? Não faz. Acaba aqui. Professor, eu quero continuar, ó. Olha aqui, ó, 2 para 6 diminui e dá 4, então fica menos raiz de 4. Tudo sobre 4. Ó, tem 4 e 4, corta, sobra menos raiz. Pelo amor de Deus, nada a ver o que eu acabei de fazer. Acaba no verde, tá bom? Ó, vai acabar exatamente no verde. A expressão ela pode até ficar esquisita, mas é algo que pode muito bem aparecer na tua prova. Outros valores que a gente pode compor, por exemplo, um 75 graus. Professor, como é que eu faço 75? Pode pegar 45 mais 30. Pode aparecer talvez um 15 graus. Professor, como é que eu faço 15 graus? Pode fazer muito bem 60 menos 45, por exemplo, beleza? Então tem um monte de outras situações que isso pode acontecer. Aparecer um ângulo diferente, veja se não pode compor este ângulo através de uma soma ou subtração de dois ângulos conhecidos e daí tu vai aplicar ou adição ou subtração de arco. Tranquilo? Eu sempre deixo alguns desafios para vocês, hoje não vai ser diferente, eu vou deixar um desafio, mas um desafio mais interessante. Só que aproveitando a deixa aqui, ó, aproveita e calcula pra gente lá, ó, por exemplo, seno de 75. Vê se tu consegue com essa mesma ideia que eu trabalhei aqui, ou então uma tangente de 15 graus, tá bom? Tenta fazer, faz 175 e tangente 15 e faz um favor pra gente aqui. Deixa no comentário se tu conseguiu realmente fazer ou não, tá bom? Comenta na descrição desse vídeo, passa a ser bem importante, sabe por quê? Porque o YouTube ele tem um algoritmo diferentão. Quanto mais a gente comenta no vídeo, mais ele deixa esse vídeo visível. A gente está gravando aula para vocês aqui, tu que está assistindo essa aula agora, tu tá podendo assistir a aula, mas às vezes tem um monte de aluno de outras escolas, inclusive, não custa ajudar eles. Então quando a gente comenta o vídeo do YouTube, o algoritmo começa a lançar para mais gente. E outra, se tu ainda não está inscrito no canal, se inscreve na Estrada com os Profs. Ajuda a gente, ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então quero que vocês deixem na descrição do vídeo se vocês conseguiram ou não resolver isso aqui. E caso tu não consiga, manda um direct lá no nosso Instagram, na Estrada com os Profs, que eu ajudo. Repito o que eu tenho falado, bastante gente tem mandado direct e está de parabéns. A maioria tem feito, ou pelo menos a maioria que eu estou recebendo mensagem no caso, mas muitas mensagens estão chegando e estou muito feliz. Isso me incentiva a produzir mais e mais e mais conteúdo para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu falei que a gente ia trabalhar com adição de arcos, com subtração de arcos e também com a ideia de arco duplo. Professor, arco duplo, o que seria um arco duplo? É o dobro de um ângulo, arco duplo. Então olha o que eu vou fazer, eu vou apagar só essa parte de baixo aqui e vou manter por enquanto a partezinha de cima para que a gente chegue no que a gente chama de arco duplo. Então vamos lá. A gente tem a ideia agora de um arco duplo. Professor, o que é um arco duplo? Já falei, é o dobro de um ângulo. Então imagine que apareça assim, ó, seno de 2A. É o dobro de um ângulo. Meu Deus, e agora vai ficar complicado? Não, não vai, porque tu tem adição de arcos. 2A. 2A é como se eu pegasse A mais A. Então tu vai usar a mesma fórmula trocando esse Bzinho por A. Então seno de 2A, ele passa a funcionar da seguinte maneira, quer ver? Ó? Fica seno de A mais A. E aí vai para a fórmula. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Só que agora o que era B vai virar A. Então olha aqui, ó. Vai ficar assim, seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. Pronto! Achou a forma do arco duplo. Só que observe o seguinte, ó. Seno A, cosseno A, e depois repetiu, ó, seno A, cosseno A. Então tem um desse mais um desse. Vai dar quantos desse? 2 desse. Então a gente escreve que a fórmula de seno de 2A passa a ser 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Tá aí outra relação, outra ideia que surgiu da adição de arcos. Se entendeu? Vai ficar difícil para o cosseno? Não. Olhe como é a mesma coisa. Vamos lá.
cosseno de um arco duplo, 2A. Cossa, cossa, senta, senta. Só que troca o B por A. Então fica cosseno, vamos lá, olha aqui, cosseno de A mais A. Então vai ficar cosseno de A vezes cosseno de A. Não esqueça que no cosseno, se aqui era mais, aqui fica menos, ó, derivou de uma soma. Então menos seno de A vezes seno de A. Agora eu não tenho duas coisas iguais. Eu tenho cosseno vezes cosseno. Quando eu multiplico algo por ele mesmo, é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Então olha o que vai acontecer com a fórmula do cosseno de arco duplo. Vai ficar cosseno de 2A como sendo cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de A, menos seno vezes seno é seno ao quadrado de A. Tá aqui, de roxo, a formulinha do arco duplo de cosseno. Professor, e a tangente tem também? A tangente tem também. Então vamos lá, ó. Como é que fica a tangente do arco duplo? Tangente de 2A. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Só que agora é só pro A. Então a galera só vai amar aqui, ninguém vai beijar, é só amar, tá bom? Olha aqui como é que fica a nossa fraçãozinha. Vai ficar lá, tangente de A mais tangente de A. Menos tangente de A vezes tangente de A. Daí agora, um desse mais um desse dá dois desse. Esse vezes esse dá esse ao quadrado. Vamos escrever isso aí então, que a nossa tangente de 2A vai ter a fração da seguinte maneira: 2 tangente de A, 1 menos tangente ao quadrado de A. Em roxo, as formas de arco duplo. Perfeito? Então veja que nesta aula eu comecei com adição de arcos, tu percebeu que é a mesma coisa para subtração, só vai trocar os sinais e ainda utiliza isso para arco duplo. É só trocar aquele B por A, deixar o ângulo aparecer duas vezes. Então perceba como é importante e não esqueça de como eu comecei a aula. Não é para fazer a tal da distributiva, vou distribuir a função dos ângulos. Não, isso é extremamente errado. Vamos fazer agora uma aplicaçãozinha para arco duplo? Vamos lá, olha aqui, ó. Então, imagine agora que a gente venha fazer um exercício que envolva a ideia de arco duplo. Vamos ver como que isto pode aparecer pra gente. Suponha que a tua prova fale o seguinte aqui, ó. Imagine que o cosseno de 2x, ele vale, por exemplo, 3/5, certo? Se o cosseno de 2x vale 3/5, eu quero saber quanto vale a tangente ao quadrado de x. Meu Deus, professor, e agora como é que eu faço isso? Bom, ó, cosseno de 2x. Cosseno de 2x, cosseno de 2a. É cosseno ao quadrado do ângulo menos seno ao quadrado do ângulo. Então isso que ele forneceu pra gente aqui, eu posso trocar a expressão assim, ó. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, que ele forneceu que vale 3/5. E agora, o que é que eu vou fazer? Não sei se vocês perceberam, mas essa expressão ela é parecida com uma expressão que a gente já trabalhou em algumas aulas mais atrás. Qual expressão mesmo? Relação fundamental. O que diz a relação fundamental? Que seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo dá quanto? Dá 1. Então eu vou usar isso para montar um sisteminha. Então vamos lá. Cosseno ao quadrado do ângulo mais seno ao quadrado do ângulo vale exatamente 1. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem um sisteminha de equações que a gente pode adicionar as duas. Por quê? Porque seno ao quadrado com seno ao quadrado eu corto e daí a gente vai descobrir o valor do cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. 2 cosseno ao quadrado do ângulo. Para ser igual a quanto? 3/5 mais 1. Vamos continuar a continha aqui. 2 cosseno ao quadrado do ângulo passa a ser... Aqui tu vai tirar o MMC, que vai dar exatamente 5. 5 vezes 1 é 5, mais 3 vai dar exatamente 8. Esse 2 que está multiplicando, eu posso passar ele para cá dividindo. Então ele vem junto ao x e vai dar 10. Cosseno ao quadrado de x igual a 8 décimos.
Consequentemente, o cosseno ao quadrado, a gente pode simplificar, divide tudo por 2 e vai dar 4/5. Veja que eu quero encontrar nesse exercício a tangente ao quadrado. Lembra de aulas anteriores? Quem que é a tangente? É a divisão de seno por cosseno, perfeito? Então eu tenho cosseno ao quadrado para poder encontrar a tangente ao quadrado. Falta encontrar aqui então o seno ao quadrado. Professor, como é que eu vou encontrar? Substitui na expressão, ó. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1. Então, cosseno ao quadrado é 4/5 mais seno ao quadrado, isto dá exatamente 1. Este 4/5 está mais, passa para lá menos, seno ao quadrado do ângulo vai ser 1 menos 4/5. Vamos tirar o mínimo aqui e seno ao quadrado do ângulo passa a ser 1 menos 4/5. Multiplico, ó, 5 vezes 1 dá 5, menos 4, 1. 1/5 é o valor do seno ao quadrado do ângulo. O que eu falei agora há pouco? Que a tangente é seno dividido por cosseno. Então, quando ele pediu para a gente tangente ao quadrado, ele está pedindo a divisão de seno por cosseno. Então, o que a gente precisa fazer é seno ao quadrado do ângulo dividido por cosseno ao quadrado do ângulo. Seno ao quadrado do ângulo deu quanto ali? Deu 1/5. Então, é 1/5 sobre cosseno ao quadrado, 4/5. Como é que divide fração mesmo? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui não tem necessidade, porque ó, o denominador é o mesmo. Então a gente encontra 1/4 como resposta para tangente ao quadrado do ângulo. Viu que bacana? Viu que interessante esse modelo? Por isso eu peço, tem que lembrar dos formulários, tá bom? Não esqueça, são fórmulas importantes e jamais vai fazer a distributiva. Agora eu falei que eu ia deixar o desafio. Aquele que eu deixei lá do 75 do 15 é para vocês tentarem fazer, mas aquilo não é desafio. Aquilo é algo normal que vocês têm que conseguir fazer sempre, tá bom? O desafio vem agora. Vamos lá para o desafio. Deixa eu apagar um cantinho aqui, ó. Vou apagar esse início aqui para que a gente possa passar o desafio para vocês. O desafio depende de conhecimentos de aulas anteriores. Vai usar a coisa da aula de hoje junto com aulas anteriores, tá bom? Vamos para o desafio da aula. Desafio. Continue fazendo, tá de parabéns quem tá fazendo. Tá assistindo a aula e cansou, desistiu antes? Tá perdendo muito, porque sempre tem desafio. Olha aqui, ó. Imagine que a gente tem o seguinte, eu tenho um x que pertença ao segundo quadrante e o seno desse x, ele vale 4/5, beleza? E eu tenho um y que pertence ao primeiro quadrante e o cosseno desse y, ele vale 12/13. Perfeito? Olha, a pergunta que eu quero que vocês consigam resolver é essa aqui, ó. O valor de seno de x mais y. Tá aí o desafio da aula. Quero ver quem consegue fazer. Manda foto pra mim lá no Instagram, na Estrada com os Profs, que eu ajudo vocês quando vocês sempre precisam e dessa vez não vai ser diferente, tá bom? Não esqueça, deixa o teu curtir aí nesse vídeo, ajuda a gente, comenta o vídeo, compartilha, ativa o sininho pra não perder quando tiver novidade, tá bom? É isso, galera. Forte abraço pra vocês. Até a próxima!